né? Extremamente grandiosa. Então, hoje, eu, como professor, eu já dei aulas em algumas escolas no passado, mas sempre era a escola. Hoje, eu resolvi voltar a dar aula, depois de alguns anos, e só que independente. E não é fácil enfrentar esse mercado, mas eu também não me importo, porque eu estou fazendo isso porque é uma vocação, porque eu estou já vendo o resultado dos alunos que eu estou trabalhando, e eu estou vendo um resultado muito incrível dessas pessoas, né? E isso é o que me move. Então, pensando nisso, eu pretendo cada vez mais passar um pouquinho do que eu sei, sempre como uma forma honrosa, né? Como se eu desse um tesouro para a pessoa, né? E aí foram surgindo esses cursos de acordo com o pedido das pessoas, as dificuldades. E como eu mexo, acredito que bem, com as fórmulas magistrais chinesas, com a cultura, com as fórmulas magistrais chinesas, porque eu tive grandes mestres, eu tive lá no passado o Dr. Lo, o falecido Dr. Lo, né, e outros, e aprendi coisas na China, e venho fazendo as minhas pesquisas. Então, é uma coisa que eu tenho um pouco de facilidade de como explicar, que é uma coisa que eu vejo que as pessoas têm dificuldade de usar, né? Então, o primeiro curso que eu resolvi voltar de uma forma independente a fazer foi o de fórmulas magistrais chinesas. Isso me empolgou. Eu estou dando agora o de diagnóstico e semologia porque precisa aprofundar. Mas o curso de amanhã ele vai entrar muito questões de diagnóstico. A gente vai falar bastante sobre isso. Mas vamos lá. Enquanto eu esperava mais alguém entrar, eu fui batendo esse papo aí. Eu acho que já está aqui quem gostaria de estar, quem pode estar. Então eu vou falar. Pretendo falar rapidinho, né? Não vai demorar muito, não. O pessoal aí tem que ver, assistir. Hoje tem sala especial, né? Quem é do tempo da sala especial, sexta-feira na Record. Então tem. Hoje hoje é dia de sala especial, então não pode ocupar o pessoal aí, né? Vamos lá. E aí é o seguinte: nós sabemos que a internet está um caos, né? O mundo inteiro usando. E quando eu coloco o meu rostinho lindo ali no cantinho e mais os slides, o negócio fica travando. Então a gente está sendo obrigado a dar aula, né, para não assustar muitas pessoas, só com os slides. Aí não assusta com a minha figura, o pessoal não fica assustado. Então eu vou passar para os slides, né? Quem ficar com saudades, depois eu volto. E vamos lá. E aí, como está no slide, ocupa a tela inteira, eu não sei se tem outro jeito, também sou meio devagar e meio impaciente para aprender esse tipo de tecnologia, então eu não consigo ver o chat, tá? Então, se alguém tiver alguma pergunta aí, abre o microfone e pergunta, porque não dá para acompanhar o chat. É uma coisa ou outra aqui. Vamos lá. Tem até já mais gente falando. Olha lá, o Zoom está funcionando. Aí, Gil, beleza, né? Vamos lá. Ainda bem que está funcionando essa tranqueira aqui, porque eu paguei caro. Peraí. Onde eu tô? Quem sou eu? Aqui. Olha vocês ali no canto. Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Estão vendo a minha tela? Vamos lá. Depois no finalzinho a gente fala alguma coisinha, se alguém quiser falar. Bom, todo mundo enxergando essa tela aí? Deveríamos estar enxergando, hein? Vamos falar um pouco de mitologia chinesa, então? É rapidinho, hein? Essa é a introdução da aula de amanhã, mas aqui, como tem muita fórmula também para falar, muitos conceitos, muitas coisas dessa introdução eu suprimi, eu ocultei, deixei só algumas coisas principais e... Olha lá. E ocultei por causa de tempo, né? Nossa questão é tempo. Vou falar um pouquinho de mitologia chinesa. Para entender que terreno que a gente pisa, né? Os três soberanos, San Huang, ou os três soberanos divinos, né?
As origens do que a gente estuda vêm da origem já da formação do povo chinês, né? Embora exista uma tese muito interessante, é que, na verdade, essa questão de China não tinha esse nome, era um território ali todo, né? Tribos, né? Então, não tinha essa coisa política, geopolítica que tem hoje, onde delimita a China e os países que existem hoje. Era de uma outra maneira. A paternidade das agulhas, né, da técnica, é dada à China, mas existe uma teoria de que veio lá do Tibete, tá? Então, mas aí é bem discutível. Os três soberanos, chamados de três Augustos, viveram há cerca de 5 mil anos atrás, né? E tratam-se de Fuxi, Shennon e Huangti. O Huangti talvez seja o mais conhecido para a maioria, que é da onde vem o Huantineitin, o Tratado do Imperador Amarelo, né? Mas o Fuxi, olha que interessante a história deste senhor. De acordo com a cronologia aceita lá no modelo confuciano, ele governou aqueles territórios no ano de 2852 a 2737 a.C. E durante 115 anos, morreu com 197 anos. Morreu novinho, né? Se eu chegar aos 97, já tá bom. Com saúde, hein? O cara tinha só 100 anos a mais, né? O Shennon, aí vem depois, né? Vamos botar a setinha. 2737 a 2699. Olha aqui. O Shennon. O Fuxi, o Shennon e o Huangti. Tem esse encavalamento de datas aqui, eu já vou explicar por quê. Então, Huangti, de 2697 a.C. a 2597. Vamos rapidinho. O Fuxi, também chamado de brilho supremo, ele ensinou os homens os métodos de cozinhar, caçar, pescar com rede, usar armas de metal e o primeiro sacrifício para o céu. Então, isso vem lá na mitologia, né? Entre as suas contribuições para a civilização chinesa, vem a codificação, né, teoricamente, dos 8 trigamas, que compõem o I Ching, que deu origem depois à caligrafia. Aí o Fuxi seguiu os padrões semelhantes ao que ele viu nas costas de um dragão alado, que ele chamava de dragão alado, né, para criar essa codificação da onde surgiu o I Ching. Que a gente pode fazer o dragão alado ou o dragão cavalo. A gente pode fazer aí uma possibilidade, né, de ter sido uma tartaruga, né, que eles chamavam de dragão alado. Ou existia um dragão também naquela época, vai saber, né? Por enquanto ninguém achou uma carcaça deles, né? Então provavelmente uma tartaruga aí. E que saiu do Rio Amarelo. Então na observação dessa tartaruga aí. Ele também inventou instrumentos musicais e de medição e ensinou as pessoas a domesticar animais selvagens e a sericicultura, que é o bicho da seda. Mas o mais interessante, é que o Fuxi para os chineses, ou Fuxi, né, é tido como Cristo cósmico. Olha que interessante, hein? Vamos começar a ver umas coisas bem interessantes da nossa parca, né, do nosso parco conhecimento, da nossa grande ignorância sobre esse planeta aqui. Então, já existia lá atrás, né, dentro da mitologia, um Cristo cósmico, que nasceu também milagrosamente. Compõe o I Ching, livro das mutações ou livro das leis, considerado um dragão ou cobra-dragão. Tá? Seria o Fuxi, um dragão ou cobra-dragão. Nós vamos ver uma foto que tiraram dele lá e guardaram. Ele nomeou para o bem da humanidade os ministros dragões. Teve lá seus ministros dragões. Sua mãe, uma virgem, olha que interessante, Huatse, ou a Kuan Yin. Kuan Yin. Ela, caminhando pelas margens do rio, ou uma metáfora para águas da vida, seriam as margens desse rio, ao colocar o pé sobre uma pegada, né, do grande homem. Quem seria esse grande homem? Não sei. Mitologia, né? Caminhando nas margens do rio da vida, ou águas da vida,
pisa numa pegada do grande homem, e nesse momento ela tem algum tipo de emoção aí, de comoção, emoção, e, né, ao ver seu ventre recoberto de esplendor, de um brilho maravilhoso. Então, nesse momento, talvez ela engravide, né? E era virgem, né? Então, suas entranhas conceberam. Segundo a tradição, interessante, né? Transcorrido 12 anos precisos, ela vai ter essa concepção, hein? À meia-noite do 4º dia da 10ª lua nasce Fuxi. A gravidez dela demorou 12 anos. Assim chamada em memória ao rio a cujas margens foi concebido. Então, Fuxi tem uma relação lá com o rio, que é aqui, ó, brilho supremo. Então, era o rio lá que, né, tinha algum tipo de brilho supremo aí. Atribui-se a ele também a invenção dos 9 tipos de agulhas de acupuntura. Vamos lá. O Shennon é aquele cara que eu, quando penso nele... Deixa eu desligar esse WhatsApp aqui. Eu me emociono bastante com o Shennon. O Shennon me emociona. Já me emocionei bastante. Por quê? Ele é o cara que é considerado o pai da agricultura chinesa, né? Porque ele fez a grande parte das experimentações e descobertas das ervas que nós vamos falar bastante amanhã. E de que se usa na China, e muito mais, né? Que se usa na China e etc. Ele é a base da fitoterapia chinesa. Então, lendário imperador, ele foi imperador, lembra, né? Pai da agricultura, lendário imperador, ensinou seu povo como cultivar grãos como alimentos, de modo a evitar o abate de animais. Então, ele já tinha a ideia de vegetarianismo naquela ocasião. Disse ter experimentado centenas de ervas para testar o seu valor medicinal e é assumido como sendo o autor do Shennon Pen Tao Tin, que é este livrinho aqui, que é o Shennon Herbal Classic, é o tratado clássico de ervas medicinais. A mais antiga farmacopeia chinesa existente. Inclui 365 medicamentos derivados de minerais, plantas e animais. Então, toda essa combinação. Eu estou falando rapidinho porque aqui não é aula, é mais uma conversa, né, com a gente. Shennon, ele era o Imperador Vermelho. Tá? Para quem não sabe, nunca ouviu falar no Imperador Vermelho, nós tivemos o Imperador Amarelo, mas tivemos aqui o Imperador Vermelho. Também conhecido como Divino Agricultor, foi um lendário governante herói chinês, considerado como um dos 3 soberanos, também conhecidos como os 3 Augustos, como já dissemos, né? Sucessor de Fuxi, primeiro soberano, né? Fuxi, e seu reinado foi longo e próspero. Viu a fusão, esse é o Shennon, hein? Viu a fusão do seu povo com os Youxiong. Nós já vamos falar deles já. Liderados pelo imperador amarelo. Então, houve uma fusão do povo que veio do imperador vermelho com o imperador amarelo. Porque ocorreu aqui uma batalha. Ó, uma batalha, então, o imperador vermelho perdeu uma batalha, a batalha de Panquan, né, para o imperador amarelo, há 2.500 anos. Está silencioso ali, porque o seu telefone está marcando isso. Esse evento é considerado por muitos como o início da civilização chinesa. Então, alguns historiadores colocam como a Batalha de Panguan e a fusão desses 2 povos como o início da civilização chinesa. Mas também alguns historiadores colocam como o início, que foi ali com Fuxi, né? Antes. Olha aqui, ó. Aqui nós temos a tribo do Shennon, né? Yuan Di, imperador vermelho. Yuan Di. Eu vou desligar os microfones aqui. Espera aí. Bater palma, levantar a mão, ocupar meu vídeo. Espera aí que tem que desligar os microfones. Vamos voltar lá. É assim mesmo, hein? Pessoal, esquece. O trem aberto. Vamos lá. Retornando. Então, nós temos aqui, ó, o Huan Ti, nesse pedacinho aqui, né, com a sua tribo, com seus povos aqui.
E aqui embaixo nós temos o Yuan-Di, que é o Imperador Vermelho, com o Shennong, né? Então ocorreu aqui uma batalha, 2.500 anos aqui nesse meio do caminho aqui, onde essas duas grandes tribos batalharam pelo domínio desse pedaço aí. E o Shennong, a tribo do Shennong, ela perdeu a batalha e acabou sendo incorporada pelo Imperador Amarelo, né, que acabou incorporando todo esse território. Depois nós vamos ver esse pedacinho aqui, ó. O Xiou, que é um outro imperador, com a sua tribo de Uli, tá? Chamado de Imperador da Guerra. Então você já imagina que esses caras eram bons de guerra, esses daqui, hein? E aí ele vai investir nessa tribo nova aqui. Nós já vamos falar sobre isso. Então a Batalha de Panquan, mitologia. Vamos falar um pouco de mitologia. É a primeira batalha da história da China. Foi travada em Huangdi, entre Huangdi, Imperador Amarelo, e Yuan-Di, Imperador Vermelho. Essa primeira batalha foi vencida pelo Imperador Amarelo, formando a tribo, mais ou menos isso em chinês, deve ser. Essa tribo, após responder aos ataques da tribo de Xiou, então, passou ali há um tempo, aí o Xiou foi para cima deles, né? Acho que não gostou de formar um grupo tão grande ali. E aí criou-se a Batalha de Zhoulu, né? Ó. Então aqui, ó, Batalha de Zhoulu, tá aqui para cima. Então, vamos lá, ele investiu aqui, né? Veio atacar por aqui e nesse pedaço, então, é a Batalha de Zhoulu. Então a tribo Huanga, após responder aos ataques da tribo de Xiou na Batalha de Zhoulu, foi vitoriosa. Então, só que não foi fácil, tá? Então, acabou que o Imperador Amarelo agora, incorporado, né? Incorporado todo esse pedaço aqui com o Imperador Vermelho, acabou vencendo esse imperador aqui, Imperador da Guerra. Mas não foi fácil. E aí, quando isso acontece, aí incorpora todo o território. Aí vira a China mesmo. Então, olha lá. Expandiu-se, então, tá, para o leste, né, aquela setinha, e formou o que se tornaria a chamada civilização Huaxia, a precursora da civilização chinesa. Então, essa batalha, a segunda batalha, permitiu a expansão dessa tribo, então, do Imperador Amarelo e Vermelho, e foi formar, então, todo esse território, essa civilização, formando a civilização chinesa. O povo chinês considera-se, né, como os descendentes de Wan e Huan, ou simplesmente Han, né? Wan e Han, que são o vermelho e o amarelo, né? Os dois imperadores. Então, olha lá, o povo chinês. Aqui tem um pouquinho de mitologia. Então, olha lá, a batalha épica entre Xiou, imperador da guerra, nós vamos ver a foto dele também, hein? E as forças do Imperador Amarelo começou logo após este ter vencido o Imperador Vermelho, né, como nós falamos. A batalha dura cerca de 10 anos, com Xiou tendo a vantagem. O Xiou, ele expirou um espesso nevoeiro e obscureceu a luz do sol. A batalha arrastou-se por dias, enquanto o lado do Imperador Amarelo estava em grande perigo. O Imperador Amarelo inventa a carroça e foge para o sul. Xiou, então, conjurou uma pesada tempestade. O Imperador Amarelo chama, então, o demônio da seca, Nuba, que espanta as nuvens de tempestade e limpa o campo de batalha. Olha que interessante, hein? Que poderes são esses? Xiou e seu exército não puderam aguentar e mais tarde foram mortos pelo Imperador Amarelo. Após a vitória, o Imperador Amarelo é proclamado como ancestral de todos os chineses. Huaxia, né? Como nós falamos. Após a morte de Xiou, dizem que choveu sangue por algum tempo. O mítico título de Deus da Guerra foi dado a Xiou porque o Imperador Amarelo e o Imperador Vermelho não podiam derrotar Xiou sozinhos. O que aconteceu foi o seguinte, olha que bacana. Eu não lembro se está nesse texto, mas eu vou falar agora. Mais para frente eu não lembro se está aí. Mas foi assim, o Imperador Amarelo, ele venceu o Imperador Vermelho, né? Naquela primeira batalha de Panguan, mas ele não mata o Imperador Vermelho. Ele admira o conhecimento que ele tinha com a fitoterapia, com as ervas. Enquanto ele, Imperador Amarelo, nós sabemos, ele tinha o conhecimento das agulhas, né? E ele percebe o valor desse imperador e desse conhecimento e eles ficam amigos.
ele foi um imperador vencido, mas ele acabou sendo incorporado na tribo e esse conhecimento foi incorporado. Então, aqui, essa fusão permitiu o surgimento da medicina chinesa, que é a parte toda de todas as técnicas de agulhas e etc., com a fitoterapia, as fórmulas magistrais, as ervas, etc., começam, né, que foram experimentadas, descobertas pelo Imperador Vermelho. É fantástico isso, né? Então, esses dois que estavam unidos e com seus povos e como dois imperadores, eles não conseguiam derrotar o imperador da guerra sozinho, né? Por 10 anos. No total, Xiou venceu 9 grandes batalhas, incluindo 80 confrontos menores. Na 10ª e última batalha, ambos os imperadores, com as suas forças combinadas, aí sim conseguiram conquistar Xiou. Na batalha mais importante lá, conseguiu essa conquista. Então aqui um pouquinho do Imperador Amarelo, falar dele também, né? O Imperador Amarelo teria reinado 2697 a 2597. É considerado o ancestral de todos os chineses, né, da etnia Han, né? Han, né? É a principal etnia da China. É o introdutor do antigo calendário chinês, do taoísmo, da astrologia chinesa, do Shuai Xiao, que é acho que se não me engano é um tipo de luta agora me fugiu, da medicina chinesa, né, e do Feng Shui, né, o Feng Shui. Sabe que aqui é Feng Shui, né? Conta-se que na infância era muito perspicaz, dotado de uma inteligência fora do comum e capaz de estabelecer raciocínios avançados, além do normal para a sua idade, sobre os mais variados temas. Durante o seu reinado, Huan Ti interessou-se especialmente pela saúde e pela condição humana, questionando seus ministros médicos, é mais de um, tá? Apesar do Gobô lá ficar famoso, mais de um, sobre a tradição médica da época, né? Aquela famosa pergunta, né? Por que morremos mais cedo? Ele perguntou aqui pro, né? Na Gobô é Kibo, né? Que é Tipo. Então, olha lá, o clássico do Imperador Amarelo, né? O Han Qin Neiqin, considerado um dos livros fundamentais da medicina tradicional chinesa, formou-se a partir dos diálogos entre o lendário Imperador Amarelo, Han Ti, e seu ministro, Qipo, né? E também Shao You, é o outro famoso que ele fica suprimido, né? Eu não gosto de pessoas suprimidas. A gente, em constelação, vai aprendendo que todos são importantes. Então, tem tantas pessoas importantes e as pessoas ficam sempre venerando alguns, né? Sobre os assuntos de medicina. Segundo alguns autores, durante os estados combatentes, né? Aí que vem a data do livro, na época dos estados combatentes. Foi mais para frente, né? Então teve mais batalhas. Então, o Huan Ti Neiqin se divide em Su Wen, que nós sabemos que é o Tratado de Medicina Interna, e o Ling Shu, o Spiritual Axis, o pivô ou eixo espiritual, né? O Su Wen, também conhecido como Questões Básicas, abrange o fundamento teórico da medicina chinesa e seus métodos de diagnóstico. O Ling Shu, o eixo pivô espiritual, discute a terapia da acupuntura em grande detalhe. Vamos falar já já. Lu Fu, um crítico literário do século XIV, era da opinião de que o Su Wen fora compilado por vários autores durante um longo período. Seu conteúdo foi então resumido por estudiosos confucianos na era da dinastia Han. Então tem essa teoria que não foi escrito lá por uma pessoa só ou por 2 médicos, mas um compilado de textos sobre o Ling Shu, hein? Isso, o Ling Shu. Muitos praticantes, através dos tempos, acreditavam que o nome Ling Shu refletia a natureza esotérica complexa dos escritos. Foi sugerido que apenas alguém de suficiente avanço espiritual, ou seja, um Ling, um iluminado, talvez, pudesse entender completamente suas mensagens verdadeiras. Então, tem aí a ideia ou a lenda de que o Ling Shu ele é um livro cifrado para somente os Lings poderem entender seu conteúdo em profundidade. Huan Ti Neiqin é uma compilação de numerosos livros e documentos médicos regidos durante o período da primavera e outono, dessa época aqui, período dos reinos combatentes,
dinastia Qin e dinastia Han. Todas essas datas aí. Totaliza 18 volumes, dividido em 162 capítulos. É o mais antigo livro ainda existente sobre medicina chinesa. Andaram achando algumas coisas, agora fugiu da minha mente, mas tem coisas que acharam aí que supostamente é mais antiga ainda que o Lin Shu. Eu vou ver se eu lembro e falo. Então aqui uma cópia digital do Su Wen. Olha lá. Em chinês, de trás para frente, hein? Tá fácil pra gente, hein? Olha que legal, o Brilho Supremo, que é o Fuxi. Olha como que ele era retratado, tendo como um corpo de serpente mesmo, né? Quantos mistérios tem aí que a gente não faz ideia. Então, as figuras lendárias de Nuwa e Fuxi são descritas como tendo corpos de serpentes ou dragão, mas com cabeça humana. Uma descrição de Huang Fumi, 215 a 282. Aqui tá ele aqui, ó. O Fuxi, também o iluminado, também que nasceu de uma virgem, fez uma série de coisas, né, para aquelas pessoas, para aquele povo na época. Trouxe bastante conhecimento. E aqui você vê nas ferramentas que nós temos aqui, nas mãos, aqui no a irmã deles. Eles eram, se não me engano, gêmeos. Não, gêmeos não. Não me recordo exatamente dessa história, mas parece que uma irmã dele, alguma coisa assim. E aqui tem uma representação, ó, aqui temos constelações, né? Constelações, que podem também ser chakras, ligações com chakras, e instrumentos que ele desenvolveu, né? Porque a história que eu coloquei aqui, e até para a aula, ela é bem resumida, claro, né? Não é uma aula de Fuxi, mas então tem toda uma representação dessas figuras sobre uma lenda. O Divino Agricultor, o Shennon, a quem eu presto as minhas mais sinceras reverências, né? Porque foi fantástico a história dele, claro, é mais profunda. Ele morreu, né? Ele morreu por erva. Ele experimentava diversas ervas, mas teve um momento que uma erva era muito tóxica e estourou o intestino dele. E não houve tempo dele pegar o antídoto, como ele já tinha feito diversas vezes. E aí ele acabou morrendo, depois envenenado. Experimentando, né? Então, olha a honra que nós temos de estudar isso hoje, né? Pessoas deram a vida, né? Então tem que ser uma coisa sagrada mesmo. E o Imperador Amarelo, né? Nós conhecemos bem essa figura. E aqui tá, ó, Imperador da Guerra, o Xiou, cara de mal, né? Então esse aqui era meio malvadão. Esse aqui eu não gostei muito dele, não. Porque também está bem resumida a história também. O cara fez umas malvadezas aí. Mas foi necessário, né? Quando ele também ele sucumbe aos dois imperadores, os povos, né? O povo dele é incorporado também, a tribo dele. Ok? Então é isso. Aqui depois Anvisa. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Pentear o cabelo de novo. Muito bem. Voltei. Para teste, foi bem? Deu certo? Escutaram bem? Gostaram da história? Aí vocês têm que abrir o microfone agora. Vamos lá. Vou abrir todo mundo aqui. Pronto. Tudo bem? Tudo ótimo. Tranquilo, bem tranquilo mesmo. Um som muito bom. Que bom. Tudo ótimo. Que legal, que legal. Gostou da história? Sabia Obrigada. disso aí, Patrícia? Sim. Não, eu estava aqui falando com meu esposo, assim, os minutinhos que eu tenho essa oportunidade, é sempre muito bem-vinda. A forma como você coloca a história também é muito bem-vinda, Cléucio. Agradeço, mestre. E eu estava aqui observando, né? Eu não conhecia a história daquele com, sei lá, que misticismo é aquele de são translaçados, né? Me pareceu até uma linha helicoidal dos DNAs e RNA, lembra? Ah, Vai
A gente não então, sabe, esse povo era muito inteligente, né? Sei lá, se já não tinha algo sendo ainda perpetuado lá na frente, né? Nunca se então, sabe. Mas essas linhas helicoidais, assim, me fez uma lembrança, assim. Mas eu não conhecia. Só o Imperador Amarelo, o mestre das ervas, né? Que quando eu fiz o irmão. curso com você, das ervas magistrais, você nos colocou, e ele é realmente algo que a gente precisa ter muito respeito, né? Ele provou tanto que acabou morrendo, envenenou-se, né? Deu É a verdade, vida, né? devemos. Deu a Deu a vida. vida, deu a vida. Mas você falou uma coisa interessante, realmente, pode ser linhas de DNA ali, e você vê que tem aqueles traçados de constelação, tudo. De que planeta veio esse cara? Que tinha outro corpo, que veio com outra história, e trouxe tanta informação de saúde, etc., e gerou uma civilização, né? É Mesmo, tido mestre. como pai, né? E aí eu percebo que essas linhas de DNA, lá na frente, surgem dois corpos, né? Então, É, assim, me lembrou logo de imediato a linha de RNA e DNA, sabe? Fiz interessante. uma viagem aqui. Não, mas Isso que eu só tô no café com leite. Só café com leite a viagem. põe um saquê aí nesse café aí que você fica boa. Então, você vê que interessante, né? Que bacana. Eu gostei Pá, que dessa observação. bacana. Vou ver assim também, não tinha pensado nisso, mas é bem interessante. Bem legal. Mestre, Oi. eu sei que amanhã você vai ter um curso. Eu desejo para essa turminha toda e já elogio para essa turminha toda que o curso é fantástico, o curso de fórmulas magistrais, assim. E aí eu acabo imaginando que você vai me avisar quando sair o curso de diagnóstico, né, mestre? Vou Vai nos avisar, né, perdão, pro ano que vem. porque você pretende fazê-lo, né? Vou fazer sim, vou repetir ele porque tá sendo muito bom. A forma como eu estou compilando é bom porque para mim é um exercício, né? E está sendo legal e as pessoas estão gostando muito, já estão tendo resultados diferentes no dia a dia. Então é isso que eu falei no começo, que acho que você não tinha entrado ainda. É isso que me motiva, né? Sabes, mestre, esses dias eu pedi socorro para você e você me deu um socorro, e aí eu percebi que nas fórmulas magistrais chinesas, graças ao seu curso, eu vi que não tinha erro. Com relação a diagnóstico, eu acerto muito com o Outrem, mas como é uma mistura de síndromes, né, que até agora, então, eu ainda estou lutando nela, mas eu imagino ali o quanto que, é como você me disse, né, ainda precisas te endireitar melhor ali no diagnóstico, né? É, Então, tem-se muito que aprender, né? Então, eu agradeço mesmo e quero fazer, de verdade. que bom, já tem uma aluna para o ano que vem. Agora que o curso vai, né? Muitas, hein? Pode acreditar, tem muitas. Eu já Vai, vi no curso aí, tem muitas. vai dar certo, vai ser legal. E ele vai sendo, a gente vai sendo melhorado, né? Vai sempre sendo melhorado. Se for online, eu aceito. É online, sim, é online. É Ai, online, é? Vai ser online. vou divulgar. Que bom, agradeço. Vamos lá. Sim. Mas é isso. Hoje agradeço suas palavras, Patrícia. Você sempre tem boas palavras, né? Eu estou começando a acreditar em você, hein? Pode acreditar, mestre. Depois do cachê eu ponho de novo na conta. Tá? Então, Não, você Eu é não formidável a recebi sua cachê, didática. mas eu vou falar que o ó, curso de diagnóstico está sendo muito, 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 muito bom. você está fazendo. Ah, olha aí, ó. Ainda bem que eu Eu, eu, não fui eu tive a chance de fazer ele presencial, porque eu sou da Baixada Santista, né? Então eu ia para São Paulo para fazer o curso. Agora, por conta da pandemia, a gente está fazendo ele remoto. A qualidade se manteve, né? A disponibilidade do Clécio em tirar as dúvidas durante a aula e fora da aula é sem palavras. Ele é muito disponível e generoso. Então, quem não fez nenhum curso do Clécio, se organize para fazer. Que bom. Tanto presencial quanto remoto. Quem está em outro estado e fala, eu não consigo, eu preciso planejar ir para São Paulo, não perde nada no remoto, porque eu estou fazendo ele agora. O que eu, enquanto pessoa, digo que a diferença é a diferença física, né? Porque assistir uma aula no computador cansa mais do que uma aula presencial, mas a qualidade do conteúdo, o conhecimento que você adquire é igual.
bom, né? Que bom, obrigado. Então, eu ia te falar uma coisa. Você vem de Santos, né, Marcelo? Ela vem de Sim, Santos. eu vou de São Vicente, Ah, em Santos, ali do ladinho. aí Então, para mim, é fácil subir a serra. vale a pena a viagem. Brigadeiro da Márcia, que é maravilhoso, não. Brigadeiro, ela não está aqui, ela está para lá. Tava lá. Ela está para lá. Tudo é muito bom no curso. Eu ia falar uma coisa, eu esqueci. Mas tudo bem, tudo bem. É mentira mesmo? Depois eu. Bom, é isso. Era mais para testar o nosso áudio, o nosso som, testar o pessoal acessar, entrar pelo Zoom, quem nunca fez, né? Sempre dá uma confusão. O Zoom, não sei porque que não libera esse microfone logo, fica enchendo o saco esse microfone. Aí o pessoal tudo entra sem microfone, sem áudio, né? Mas é isso. Essa história que eu contei, ela está resumidinha, né? Para uma introdução na aula. E amanhã a gente já pula isso, ou faz bem mais rapidinho. Amanhã eu só falo do Shannon. Por quê? Porque eu, nesse curso que eu já tinha dado, e que ele tem lá na Udemy também, como acho que tem 30 fórmulas lá, eu já tinha aumentado as fórmulas e essa semana eu aumentei mais ainda. Então tem que caber no mesmo espaço-tempo mais fórmulas, mais raciocínio. Então é puro raciocínio. Fala, Flávio. Boa noite. Boa noite. Parabéns demais. Não tem nota para você, não tem como te classificar, é impossível. Não. Você falou comigo que vai fazer alguma coisa pelo diabetes amanhã. Amanhã a gente fala de diabetes, sim, um pouquinho. A gente fala, Beleza. porque eu vou ter que falar de diversas fórmulas, e a hora que entrar numa síndromes quentes aí, deficiência de IN, aí eu tenho que citar o diabetes, né? Aí eu cito amanhã. Diabetes é deficiência de IN. Calor com deficiência de IN. Amanhã você vai ver. Mas Vou. dorme essa noite, hein? Dorme, que amanhã tem que estar com a cabeça descansada. Vai ficar ansioso aí. Eu já vi que você está tomando os goró aí, eu já vi. Tô. Nem oferece. Às 4h07. Toma um uísque, que aí você dorme a noite inteira. Valeu, Cleus. Eu só acordo no curso de semiologia do ano que vem, só. Então é melhor não tomar. Não. Aqui é Minas Gerais, rapaz. O negócio aqui é cachaça. Eu vou aí, então. Qualquer hora eu tô aí. Pode ver. Lá em casa, eu tenho cachaça curtida num tambor de amburana. Eita, nós. Uau! Eu não consigo tomar nada de cachaça. Nada. Vem pra cá que você aprende. Então. Tá na hora. Você me ensina? Você me ensina? Me dá aula de cachaça? Eu vou. Ô, maior prazer. Aula prática, né? Prática. Tá bom. Cleus, valeu mesmo. Até amanhã. Obrigado. Tá bom? Esse é um Eu trecho. te ilumine muito. Tá gravado. Até esqueci de parar de gravar. Bom, depois Tá gravando. Gravou. Depois eu ponho lá no YouTube. Para quem não viu, vê de novo essa historinha aí, que é bacana. E, eu queria Muito falar legal. é bem interessante a história dele. Bem legal mesmo essa história de ser um ser crístico também. É bem interessante. Tem coisa aí que a gente não sabe nada, né? Tá bom? Beleza. Valeu, Cleus. Valeu. Obrigado, gente. Fica com Deus. Alguém tem mais alguma questão, alguma dúvida? Tudo bem? Gostaram? Até amanhã. Demais. Em ordem? Bom curso para todos, viu? Bom curso para vocês todos, tá? Obrigada. Obrigada. Boa noite. Bom final de semana a vocês. Obrigado. Para todos nós. Obrigado, gente. Vamos lá, comer Obrigada. pizza. Oi. Pizza, né? Só falaram. Da pizza? Não, olha aqui, ó. Eu já comi, olha aqui, ó. Quando vocês estavam entrando aí, eu estava mastigando rapidinho aqui para dar tempo. Olha o problema aqui, ó. Minas Gerais é assim, ó. O que a patroa fez, ó? Ô, louco. Mas Cupim com pão de alho. Peraí. Uau! Que cidade de Minas que você está? Tem Viçosa. Viçosa. É longe de São Paulo? Viçosa. O Miachon, não sei se você conhece o Miachon. Eu vou olhar no mapa. É 600 quilômetros.
Ah, tá muito longe. Eu Ah, vou... não. Não, tá longe. Eu vou até São Tomé das Letras, de vez em quando eu vou. Ah, mas é lá em cima, no Alto da Serra. É. Aqui onde tem a UFV. Eu vou conversar com o ZT lá, e conversar com o Fuxi, quando ele aparece na nave dele. Eu vou por lá ali. Peraí, Cleus. Sem erva nenhuma, Cleus, hein? Sem erva nenhuma. peraí, só um pouquinho. Deixa eu te mostrar um negócio aqui. Mostra aí, mostra. Peraí. Ainda bem que eu já jantei, viu? É perigoso falar com esse pessoal de Minas, é muita comida boa. É muito bom. Exatamente. Isso aqui, tá vendo? Olha, vai mostrar ET pra gente, tá vendo? Ah, tá. Tá vendo aqui? Tô vendo, que lugar alto é esse aí? Então, isso aqui é a UFV, Universidade Federal de Viçosa. Ah, Aqui embaixo Ah, Do lado. tem uma suástica. Se você prestar atenção nessa suástica? cruz aqui embaixo, é uma suástica. É, só fez a suástica ao contrário, quando fizeram a universidade, né? Aí tem um lago ali. Ah, mas a suástica ao Entendeu? contrário é um símbolo budista. É, exatamente. Por Ainda isso bem, que né? fizeram. Você que tá pegando energia ruim aí já. Não, tem não. Não tem não. Aí tem gente entrando Ruim aqui. aqui. Ruim não tem não. Ah, não, né? Tem alguém pedindo para entrar aqui. Na hora que nós estamos saindo, tá entrando, coitadinha. Deixa ela só entrar para a gente falar uma boa noite para ela. Aí a gente vai. Ana Cláudia. E o povo todo aí? Mora onde? Lúcia, Adriana. eu moro em Porto Velho. A Terezinha eu sei que é lá para cima, né? Eu moro em Ribeirão Pires. Ah, Ribeirão Pires. É perto, né? Eu moro em Santo André. Ah, é pertinho também. É Moro em pertinho. São Caetano. Eu moro em São Caetano. Caetano. Vocês estudaram junto? Junto? Eu Eu e e a a Lúcia. Adriana, sim. Ah, é? Eu, a Adriana, a Márcia. Ah, Tem Márcia mais também. gente aí que todas nós estudamos juntos, né, Dri? Ô, louco. Isso. O pessoal tá se encontrando. Eu estudei do lado delas. É, Você também. que bom, que bom. Bom, gente, então é isso. A Ana Cláudia entrou agora, mas nós já estamos terminando, viu, Ana Cláudia? Eu vou botar lá no YouTube essa nossa conversinha aqui, para você não ficar com água na boca, chorando aí. Tá bom? Gente, obrigado. Boa noite. E Boa noite, Boa querida. noite. para quem Boa vai Até noite. amanhã. ficar amanhã, até amanhã. Amanhã. Até amanhã. Tá, boa noite. Boa Boa noite. noite.